Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, iniciamos a nossa reflexão diária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que perdiste na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Essas são para nós hoje e sempre palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, um Evangelho forte, que nos coloca para refletirmos a destinação da casa de Deus. A casa de Deus é um momento para confortar os fiéis, é um momento para pedir a graça de Deus. É uma casa de oração. É uma casa onde deve ser focado o fruto da evangelização. Rezar, conversar com Deus, aceitar o Espírito Santo. E não transformá-la em algo diferente disto. Quando Jesus chegou até o templo, tomou aquela atitude drástica de expulsar os vendedores, os comerciantes, era justamente por isso. Porque aquilo, no fundo, o deixou muito triste, muito irritado. Pois estavam utilizando a casa de Deus com outra finalidade. Nós devemos organizar os nossos corações, as nossas residências, e principalmente as nossas igrejas, os nossos templos. Porque devemos respeitar a palavra de Deus, o que Deus realmente nos pediu. E ao mesmo tempo, nesse Evangelho, nós reafirmamos que devemos estar preparados sempre para servir Jesus. Jesus, quando vai até a figueira, ele está ensinando os discípulos que, independente do tempo, você deve estar preparado para servir um irmão, para servir um filho de Deus.
Se você não está pronto, isso pode te cercar, pode te afastar do seu verdadeiro objetivo, que é alcançar a graça em Deus e um dia ressuscitar em Cristo. Assim, amados irmãos e irmãs, vamos refletir como estão as nossas orações. Não só a casa externa, mas vamos olhar para a nossa casa interna, que é dentro de nós mesmos. Estamos focando mais nas nossas orações, ou dedicando mais o nosso tempo, o nosso amor às coisas mundanas. E as nossas residências fixas? Nós estamos deixando Deus entrar, aceitando com que Ele faça as suas obras? Essa é a reflexão que devemos ter no dia de hoje, para que possamos estar sempre preparados para quando Jesus chegar, possamos oferecer o fruto, possamos oferecer a morada, possamos realmente acreditar. Porque se acreditarmos, como no próprio Evangelho diz, nós conseguiremos tudo aquilo que Deus sabe que é necessário para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.